Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Eduardo, o seu professor de física, e hoje nós vamos estudar um tema bem interessante que é o chamado lançamento horizontal. Galera, para a gente entender esse tema, a gente tem que estar bem afiado em MU, que é o movimento uniforme, onde a velocidade é constante, e o MUV, que é o movimento uniformemente variado, que é onde a velocidade varia de acordo com o tempo. Tá bom? Então, entendendo esses princípios, é muito tranquilo a gente entender o lançamento horizontal. Só que veja, quando a gente fala de lançamento, é porque alguma coisa foi arremessada, alguma coisa foi lançada, alguma coisa foi jogada, tá? Então a gente pode ter qualquer coisa sendo lançada. No exemplo que eu vou dar para vocês, eu tenho aqui uma pequena bolinha sendo lançada. Só que esse lançamento, pessoal, não pode acontecer de qualquer jeito. Ele tem que acontecer horizontalmente, tá? Nessa direção aqui, que é a direção que a gente vai chamar de X, tá legal? Então, quando qualquer objeto, ou chamado muitas vezes de projétil, for arremessado na horizontal, no meu eixo X, esse lançamento vai ser dito como sendo um lançamento horizontal. Beleza até aqui? Show! No exemplo que eu trago para vocês, eu tenho aqui uma pequena esfera que ela é lançada horizontalmente. Olha só, com uma velocidade que eu chamei de x. Essa velocidade x está sendo representado por um vetor, não é? Esse vetorzinho azul aqui que está sempre na horizontal. Então ele foi lançado inicialmente em x. Então olha, a partícula foi lançada na horizontal. E ela vai caindo descrevendo um arco de parábola. Ou seja, ela não cai reto, tá? Ela cai fazendo uma curva, tá legal? Então, olha só, quando esse projétil é arremessado, quando essa bolinha é arremessada, eu percebo que ele vai caindo e indo para frente ao mesmo tempo. Essa observação é muito importante nesse tipo de exercício, porque eu tenho que entender que aqui o meu projétil ele cai e ele se move para frente ao mesmo tempo, tá beleza? Então olha só, quando ele vai caindo, ele vai sofrendo um deslocamento aqui ó, na direção X, ou seja, ele saiu desse pontozinho aqui e ele vai sofrendo um deslocamento até esse outro ponto aqui. Olha só, ele percorreu uma distância na horizontal. Essa distância percorrida na horizontal, eu vou chamar de alcance, representar pela letra D. Isso vai ser nada mais, nada menos do que, olha, o meu deslocamento em X, tá beleza? Então vamos lá. No movimento onde eu trato de lançamento horizontal, o meu móvel ele vai para frente e cai ao mesmo tempo. O deslocamento horizontal dele eu chamo de alcance, que é o meu deslocamento em X. E o meu deslocamento vertical, não é aquilo que eu chamo de altura, ou o meu deslocamento em Y, tá beleza? Então tenho dois deslocamentos diferentes aqui, um deslocamento horizontal e um deslocamento vertical, deslocamento em X e um deslocamento em Y, tá? Porque, lembre-se, no lançamento horizontal, o móvel ou o projétil, ele cai e ele vai para frente ao mesmo tempo. Tá beleza? E perceba, galera, que a velocidade x está sempre sendo representado por um vetor azul. Tá beleza? Porque em todo momento, em todos os instantes desse lançamento horizontal, o meu móvel, né, o meu projétil, ele está indo para frente. Ele começa indo para frente porque ele é lançado para frente na horizontal e ele continua se locomovendo, se deslocando para frente até o final do movimento. Só que uma perguntinha para você. Essa partícula aqui, essa bolinha, ela já começa caindo? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu preciso que você responda mentalmente agora. Por quê? É muito importante que você entenda que essa bolinha ela não começa caindo, porque ela está apoiada sobre uma superfície horizontal, ou seja, ela está apoiada sobre uma mesa. Então, quando ela é lançada inicialmente horizontalmente, ou seja, na horizontal, ela é lançada para frente, tá? Imagina que essa bolinha veio rolando aqui, ó, veio rolando, rolando. Ela tá indo para frente, não tá? Tá. Mas ela tá caindo? Não. Ela não está caindo. Ela começa a cair depois de ter perdido o contato com a mesa. Então, olha, enquanto ela está em cima da mesa, ela não está caindo.
mas ela está indo para frente. Isso é importante porque a velocidade inicial é a velocidade x, que é a velocidade na horizontal. Só que a velocidade em y horizontal, ó, vertical, né? Ó, vy inicial vai ser igual a zero. Professor, isso é muito importante? Sim. Se eu falo que a velocidade y, que é a velocidade de queda horizontal, é zero, o que eu estou falando, na verdade, é que esse corpo não começa caindo. Ele começa indo para frente, professor? Ele começa, mas ele não começa caindo, tá? Quando ele perde o contato com a mesa, veja que ainda existe um vetor x aqui, ó, o Vx, que é a velocidade x. Quer dizer que, olha, em todo instante, esse móvel está indo para frente. E a velocidade y? Ó, aqui ela está sendo representada por um vetorzinho pequenininho, que é o Vy, a velocidade y, que é a velocidade de queda. Mas aqui embaixo, esse vetor vermelho, olha só, o Vy, ele já é bem maior do que esse primeiro vetor y aqui. Você concorda? Isso acontece, galera, porque quando o corpo está caindo, no movimento que a gente chama de queda livre, a velocidade dele vai aumentando cada vez mais com o passar do tempo. Tá, beleza? Quando você solta, por exemplo, uma pedra de uma determinada altura, você larga ela e ela sai com uma velocidade zero. Conforme ela vai caindo, a velocidade dela vai aumentando. Isso acontece por conta dessa aceleração aqui, ó, que é a aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 ou alguns exercícios aproximam para 10 metros por segundo ao quadrado. Então é muito importante que você entenda que a velocidade de queda vai aumentando conforme esse projétil vai caindo. Por quê? Por conta da gravidade. Mas essa velocidade x aqui, professor, ela aumenta? Não. Não existe gravidade na horizontal. A gravidade, ela atua na vertical. Como a gravidade, que é uma aceleração, está atuando na vertical, quer dizer que a gravidade ela vai interferir em todo o movimento vertical. Ou seja, a gravidade vai fazer com que a velocidade que está na vertical, que é a velocidade y, aumente cada vez mais. Agora, como não existe gravidade na horizontal, ou seja, nenhum tipo de aceleração na horizontal, isso quer dizer que a velocidade x, que é essa velocidade na horizontal, não vai aumentar. Ela vai se manter constante. Isso é um princípio básico, galera, do lançamento horizontal. É onde a gente tem que entender que todo lançamento horizontal, ele trata de movimentos independentes. Olha aqui, movimentos independentes. O que são movimentos independentes, pessoal? Movimentos independentes, quando eu digo isso, eu quero dizer para você que existem duas velocidades, dois movimentos, em x e em y. O movimento de ir para frente e o movimento de cair, tá bom? E eles acontecem independentes um do outro. A gente consegue perceber aqui, por exemplo, que na velocidade ou no movimento horizontal, que é o que a gente chama de x, a gente tem um mu, que é um movimento uniforme. Ou seja, a velocidade x é constante. Como eu falei para você, não existe aceleração na horizontal. Ou seja, a velocidade x ela não aumenta e nem diminui, ela se mantém constante. É por isso que aqui eu representei esses vetores azuis, ó, mais ou menos do mesmo tamanho. Porque aquela velocidade inicial de lançamento desse projétil, ele se mantém constante até o fim do movimento, tá bom? Então, olha, velocidade horizontal, ou x, é mu, velocidade constante. Agora, na vertical, que é esse deslocamento em y, eu já tenho MUV, que é movimento uniformemente variado. Ou seja, no deslocamento vertical, a velocidade varia, tá? Isso é bem importante, tá legal? Por que é importante saber disso? Porque essa velocidade y, que no começo era zero, porque lembra, esse corpo não começa caindo só depois dele ter perdido o contato com a superfície, nesse caso, que ele começa a cair. Ó, a velocidade inicial dele é zero, e depois de um tempo de queda, a velocidade dele aumenta. E depois de mais um tempo de queda, a velocidade dele aumenta ainda mais. Isso por conta da gravidade que atua na vertical. Então essa gravidade vai fazer com que todas as velocidades na vertical também variem, tá bom? Então a gente tem uma velocidade y variável, tá? E essa velocidade ela varia por conta de quem? Da gravidade. Beleza? Então, resumo da ópera até aqui para vocês, galera.
Lançamento horizontal é quando eu pego um projétil, um determinado objeto, e atiro ele horizontalmente, na direção x. Essa velocidade x aqui é constante, ou seja, a velocidade inicial do lançamento, ela vai se manter constante por todo esse deslocamento, tá beleza? Essa velocidade na horizontal. Então esse movimento de ir para frente é constante. Agora, a velocidade em y inicial é zero, porque esse corpo não começa caindo. Mas essa velocidade, ela vai aumentando no decorrer do tempo, por conta da gravidade, que também atua na vertical. O deslocamento horizontal é o que a gente chama de alcance, d, deslocamento x. O deslocamento vertical é o que a gente chama de altura, h, o deslocamento em y. Esses movimentos são independentes, ou seja, a velocidade x, que é constante, é um movimento uniforme. E a velocidade em y, que é variável, é um movimento uniformemente variado, que varia por conta da gravidade. Tá legal? Então espero que tenha entendido até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários do vídeo. Para todos os efeitos, vamos continuar o nosso conteúdo aqui, rapidinho, tá? Só mudar de quadro, galera. E como prometido, um quadro novo especialmente para vocês, galera. Olha só, se você conseguiu entender que esse tipo de movimento de lançamento horizontal é constituído por movimentos independentes, que é o de cair e o de ir para frente, você já está bem demais. Se você conseguiu sacar que a velocidade x é constante e que a velocidade y é variável por conta da gravidade, você está melhor ainda. Eu acredito demais no seu potencial. E é por acreditar demais em você que eu vou mostrar para você aquela partezinha que a galera costuma dar uma tropeçada. Mas você não, tá? Porque você é sensacional. Aquela parte que envolve fórmulas. Isso mesmo, a gente vai entrar agora nos cálculos, nas contas, tá bom? Galera, no lançamento horizontal, é muito importante que você entenda que apesar de existirem movimentos independentes, né, movimento x ser independente do movimento y, existe um elo entre essas duas coisas, alguma coisa que os liga, né, que é comum aos dois. E o que é isso? É o tempo. Galera, o tempo é a única grandeza comum a esses dois tipos de movimento. E isso é muito importante de ser entendido, tá bom? Então, olha só. O tempo para que um corpo caia é igual ao tempo para que um corpo se desloque para frente. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagina que eu lanço uma partícula horizontalmente. E essa partícula demora 3 segundos para cair. Você concorda que nesses 3 segundos ela continua indo para frente? Exatamente. Então, olha, o tempo de queda é igual ao tempo que essa partícula vai continuar se movendo para frente, tá bom? Se o corpo demora 10 segundos para cair, ele vai se deslocar para frente durante 10 segundos. Então o tempo é uma coisa comum a esses dois tipos de movimentos, tá? E isso é bem importante. Isso vai ser muito importante na hora de dimensionar as fórmulas para o movimento vertical e para o movimento horizontal. Eu vou relacionar nesses dois tipos de movimento as posições em função do tempo deles. Professor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar como, tá? Ó, vamos pensar primeiro no movimento vertical, que é aquele movimento de queda. Você lembra que no movimento de queda, a velocidade y, que é a velocidade y inicial, é zero, porque o corpo não começa caindo? Primeira consideração bem importante é essa. Você lembra que a aceleração ali no movimento vertical é a aceleração da gravidade? Muito importante isso também. E uma coisa bem interessante que a gente já utilizava lá no MRU e no MRUV, que é aquela consideração de que o ponto de onde o corpo sai, de onde ele parte, é o ponto onde a posição é igual a zero. Então a gente pode considerar aqui a posição inicial como sendo zero, tá? E adotar o sentido positivo como sendo aquele para onde o corpo já está indo. Um exemplo para você é que se esse corpo está caindo, eu vou adotar para baixo como sendo positivo, tá beleza? Você se lembra da fórmula que relaciona a posição e o tempo lá no MRU? Eu lembro e vou falar para você. É aquela que diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Eu quero te mostrar por que isso é importante. Primeiro, você concorda que aqui eu botei todos os subscritos y? Porque as posições são as posições na vertical, posição y. E a velocidade também é a velocidade y, tá? Que é a velocidade com a qual ele vai para baixo, com a qual ele cai. E essa velocidade é variável.
Mas eu sei que a velocidade inicial dele, apesar da velocidade y ser inicial, ele não começa caindo, tá? Apesar da velocidade y inicial ser zero, né? Por quê? Ele não começa caindo. Se ele não começa caindo, a velocidade y inicial é zero. Aquele ponto, que é a posição inicial de onde ele parte, também é igual a zero, tá? Então, olha, se o problema não fala qual é a posição inicial dele, você pode considerar a posição inicial como sendo zero. Isso, em geral, facilita muito as suas contas, tá bom? Então, olha, isso aqui vai ser zero. Professor, essa fórmula é muito grande. Como é que eu vou decorar ela? Olha só. Sei que só vovó tem aquele troço quadrado rachado no meio. Deu para sacar? Tá bom, confio em você. Galera, essa posição final aqui, já que eu estou falando do deslocamento em y, ela nada mais é do que a minha altura. Você lembra que aquele deslocamento horizontal, aquele deslocamento vertical, eu chamei de altura? Então, isso aqui, olha, é a minha altura. No lugar da posição final, então, eu coloco o h de altura. Isso é zero, isso é zero. A aceleração é quem? A aceleração da gravidade. G, tempo ao quadrado, é tempo ao quadrado mesmo, dividido por 2. Então, no final das contas, no lançamento horizontal, essa aqui vai ser a fórmula que vai relacionar a posição vertical, né, que é a altura, com o tempo. É muito comum que ele te dê aqui a altura, já te dê a gravidade, e você tenha que descobrir o tempo de queda. Você pode fazer isso rapidinho usando essa formuleta aqui, tá bom? Aí, é interessante também que a gente entenda que no movimento horizontal, né, naquela minha velocidade x, no meu deslocamento em x, eu também tenho uma fórmula que relaciona a posição e o tempo do meu corpo. E essa formuleta é aquela famosa posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, que é o famoso sorvete, tá bom? Só que, olha, os subscritos aqui são x. Por quê? Posição final x, posição inicial x, mais velocidade x vezes tempo. Você lembra que eu falei para você que quando ele não fala para você qual é a posição inicial, você pode dizer que a posição inicial é zero, porque isso facilita muito nas suas contas? Lembra? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá beleza? Olha só, onde você tem essa posição inicial x, eu vou chamar de zero, porque ele parte ali da origem, né? Do começo, e o meu começo é zero. Essa posição final em x, não sei se você lembra, mas foi aquilo que eu chamei de alcance, ou de desão. A velocidade x é uma velocidade constante, e o meu tempo é tempo mesmo, tá? Então, d, que é o alcance, vai ser igual a velocidade x vezes o tempo. Como é que eu descobri esse tempo aqui? É o mesmo tempo que eu descobri aqui no movimento vertical, galera. Então, isso aqui vai funcionar como um grande passo a passo. É muito comum que nos problemas que envolvem lançamento horizontal, você já tenha no início a altura e a velocidade inicial. E aí você tem que primeiro descobrir o tempo de queda e usar esse tempo de queda na formuleta de alcance, né? Que é o deslocamento horizontal. Esses dois tempos aqui, ó, são iguais. É a única grandeza comum a esses dois tipos de movimento. Tá bom? Então, olha, muito importante para você. Lembre-se, movimentos independentes, x e y. X, velocidade constante, y, variável. Como é que eu vou dimensionar esses dois movimentos? Em y, você pode usar essa primeira fórmula. Em x, você pode usar essa segunda fórmula, que é a fórmula de alcance. Usando o tempo que você descobriu aqui. Isso serve como um grande o quê? Passo a passo. Tá bom? Então, espero que tenha entendido até aqui. Para todos os efeitos, eu vou resolver com vocês uma questão que vai fazer com que você não erre isso aqui nunca mais. Nem na sua escola, nem em vestibulares e nem no Enem. Tá beleza? Então, eu vou voltar aqui com um quadro novíssimo para você. Sai daí não, hein? Como prometido, galera, a gente vai resolver um exercício aqui que vai fazer com que você fixe esse conteúdo e nunca mais esqueça. Arregace em todas as questões que você vier a fazer de vestibular, Enem e na sua escola, tá beleza? Olha só, a gente tem um problema aqui, pessoal, onde uma esfera, tá bom? Ela foi lançada a uma velocidade horizontal, ou uma velocidade inicial, né? De 2 metros por segundo. De uma altura de 0,8 metros, tá bom? A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e o problema quer saber qual é o alcance dessa esfera. Então, se eu lançar ela aqui, ó, a 2 metros por segundo, até onde ela vai chegar?
Pessoal, o problema poderia ter colocado aqui a massa dessa esfera, qualquer massa que ele quisesse, tá bom? Então, olha só, ele vem aqui e coloca uma massa qualquer que seja. A pergunta que fica é, professor, essa distância alcançada pela esfera não vai depender da massa dela, não? Aí já está um ponto-chave muito importante. Não, não vai, tá bom? Porque aqui a gente está desprezando os efeitos da resistência do ar e do atrito com o ar. Então, a massa não vai interferir no deslocamento, nem na velocidade, nem no tempo que essa partícula vai demorar para alcançar o solo. Então ele poderia ter falado aqui que a massa dela é de meio quilo, 2 quilos, 25 mil quilos, 1 bilhão de quilos, tá bom? E não mudaria em nada o nosso problema, porque a gente não vai precisar da massa para resolver ele, tá? Lembre-se disso, é bem importante. Pessoal, lembra do passo a passo que eu falei para vocês? Que para descobrir o alcance, eu preciso primeiro descobrir o tempo que essa partícula vai demorar caindo? Lembra? Tá. Olha só, a formuleta que a gente vai usar é essa aqui, né? Ó, a altura é igual a gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. Poxa, a gente tem a altura, né? A altura é 0,8, que é igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo que eu quero ao quadrado, dividido por 2. Tá bom? Pessoal, olha só, esse 2 aqui, que está dividindo, ele vai para lá fazendo o quê? Multiplicando, tá? E esse 10 aqui que está multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Ele vai dividindo, tá beleza? Então, o 2 passa multiplicando e o 10 passa dividindo. Ó, 2 vezes 0,8 dá 1,6. 1,6 dividido por 10 dá 0,16. Eu vou chegar aqui, olha, t ao quadrado é igual a 0,16, não é verdade? Logo, o t vai ser igual a raiz quadrada de 0,16. Você concorda com isso? Ó, esse camarada aqui que está sendo elevado ao quadrado, ó, ele vai para lá em forma de quê? De raiz, tá bom? Galera, a raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4, tá bom? Então, olha só, quer dizer que o tempo aqui vai ser igual a 0,4 segundos exatamente. Esse corpo vai demorar 0,4 segundos caindo. Para descobrir o meu alcance agora é mole, porque o meu alcance é o quê? Velocidade x vezes tempo. Meu alcance, que é d, é igual a 2, que é a velocidade vezes o tempo, que é de 0,4. Então, meu alcance vai ser de 0,8 metros. Ó, que questãozinha interessante. Caraca, o alcance é igual à altura. Vai ser sempre assim, professor? Não, aqui foi uma coincidência, tá beleza? Coincidências acontecem. Nesse caso, foi o que aconteceu, mas não é sempre isso não, tá legal? É uma coisa bem interessante que você precisa se ligar aqui então. Esse movimento não depende da massa, eu precisei descobrir o tempo primeiro, e com esse tempo eu joguei aqui na formuleta do alcance e descobri o alcance horizontal máximo. Mas olha que interessante, essa velocidade inicial que ele deu, não necessariamente ele vai falar para você que é uma velocidade horizontal, tá? Mas você já tem que sacar que isso aqui se trata de Vx. Por que você tem que sacar que isso aqui se trata de Vx? Se ele fala para você que isso é um lançamento horizontal, quer dizer que a velocidade inicial é a velocidade horizontal, tá? Porque a velocidade inicial em y você já sabe que é 0. Então a velocidade inicial do projétil vai ser a velocidade x, que não vai mudar em nenhum ponto dessa minha trajetória, tá bom? Então, galera, espero que tenha entendido esse exercício, tá? Foca nele, que vai ser sucesso, você vai conseguir resolver uma parte de exercícios que vierem aí pela sua frente e vai dar tudo certo. Mas se você ainda teve alguma dúvida, faz o seguinte, comenta aqui pra mim, fala pra mim o que você não entendeu que eu vou responder pra você, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima aula, foca que é sucesso, ó! Partiu, galera!